Fala galera, aqui é a professora Michele Granado e você está no canal Matemática 10. Bom pessoal, nosso assunto hoje é radiciação e algumas das propriedades que nós utilizamos para trabalhar com radiciação. Então a gente vai ver o que é, a operação de radiciação, o que é uma raiz, A gente fala muito de raiz no dia a dia. O que é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, são as mais utilizadas, são aquelas que a gente mais vê no nosso dia a dia. O que é uma raiz de índice 4, 5? As raízes podem ter índices diferentes com as potências. Lembram das potências? Já fizemos um vídeo sobre potenciação. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam assistir o vídeo de potenciação, até mesmo para dar aquela refrescadinha na memória e a gente está iniciando aí o assunto de radiciação, beleza? Então, vem comigo que a gente vai começar. Bom, galera, então vamos dar início à nossa aula de hoje, que vai falar sobre radiciação e as suas propriedades. Conforme eu falei, não esqueça de dar uma revisada lá no vídeo de potenciação. O link está aqui na descrição desse vídeo, porque a gente vai estar falando muito sobre o quê? Sobre potenciação. Porque dentro da radiciação não tem como a gente não falar das potências por diversas vezes, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar com a definição teórica. Diz que a partir de um número real A e um outro número inteiro N maior do que 1, está escrito aqui, ó, a gente precisa que este N seja maior do que 1. A gente define raiz enésima. Por que raiz enésima? Porque a gente tem uma raiz de índice variável. Se o n é 2, a raiz é de índice 2, a quadrada. Se o n é 3, raiz cúbica. Se o n é 4, raiz de índice 4. Se o n é 5, raiz de índice 5. E assim sucessivamente, beleza? Então você tem uma raiz enésima de A, ou seja, esse A é o carinha que está dentro da raiz. E o resultado disso é x, que é na verdade o que a gente chama de raiz. Esse A é o meu radicando, o n é o índice. Esse símbolo a gente chama de radical. Mas, bom, o que é, então, encontrar uma raiz? Fica aí a pergunta. O que é encontrar uma raiz? O que é calcular uma raiz? Bom, galera, pelo que está escrito aqui, se a gente for deixar isso aqui bem claro, a partir dessa escrita, você percebe que a nossa raiz teve um resultado x. E esse x elevado a n retorna em A. Então, a gente pode dizer, de forma bem simples, que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vamos pensar. Eu tenho aqui a raiz enésima, de índice n de A. O resultado dessa raiz é x. Porém, se esse x for elevado a n, ele tem que resultar em A. Como se a gente tivesse um círculo vicioso aí. Raiz enésima de A é x, se e somente se esse x estiver elevado a n e resultar em A. Olha só o exemplo. Por que a raiz quadrada, o índice aqui não está escrito, mas a gente sabe que é 2, é um padrão, Isso aí é uma convenção, vamos dizer assim. A gente sabe que quando não aparece o índice é porque ele é 2. Então a gente pergunta, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? Porque se eu pegar o 4 e elevar ao quadrado, resulta em 16. Então, se eu me perguntar qual é a raiz quadrada de 9, eu tenho que pensar em um número que, elevado ao expoente 2, dá 9. Que número é esse? 3. Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que resulta quanto? 9. Se eu pensar na raiz cúbica, vamos mudar o índice. Já que o n aqui pode ser maior que 1, vamos colocar um 3. Raiz cúbica de 8, o que eu teria? 2. Porque para e pensa, qual é o número que se você levar ao cubo dá 8? O 2. É ou não é? Faz 2 vezes 2 vezes 2. Dá ou não dá 8? Dá ou não dá? Então, essa é a ideia geral de raiz. Raiz quadrada de 100, Michele. Vamos pensar lá na raiz quadrada de 100, que é a mais utilizada. Quanto é? 10. Por quê? Porque se eu pegar 10 e elevar ao quadrado, dá 100. Vamos pensar em uma outra raiz aqui, Raiz cúbica de
125. Pensa um pouquinho. Qual é o número que elevado ao cubo dá 125? Tem que ser um múltiplo de 5, né, galera? Porque aqui é terminado em 5. É isso aí, é o 5. Faz 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar 125. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 novamente, 125. Beleza? Ficou claro? Vamos para o próximo passo. Então, a partir da definição de radiciação, da operação de radiciação, que a gente pode dizer, né, que é o inverso da potenciação, a gente tem algumas propriedades. Antes de falar das propriedades, vocês vão me perguntar, pô, Michele, para que serve esse bando de propriedade? Lá da potenciação e da radiciação. Serve muitas vezes para permitir que a gente possa conseguir resolver situações que sem essas propriedades a gente não conseguiria chegar numa saída, numa resposta final de forma mais simples, certo? Então serve para a gente estar simplificando diferentes expressões em diferentes contextos. E só para já deixar uma observação aqui, toda propriedade, eu costumo dizer sempre para os meus alunos que ela é uma via de mão dupla. Imagina uma avenida que sobe e desce. Assim são as propriedades. Por quê, Michele? Porque olha só para essa igualdade. Eu tenho uma raiz, dentro da raiz o meu radicando é um produto, e essa única raiz virou o quê? Um produto entre raízes. Do mesmo jeito que uma única raiz pode virar um produto pode virar uma única raiz. Desde que elas tenham o que em comum? Olha só, o mesmo índice. Michele, se o índice for diferente, existe algumas regrinhas que a gente até vai ver mais no final dessa aula, como está simplificando e está transformando o índice de raiz. Mas a princípio, você bate o olho, vamos colocar logo o exemplo numérico para a coisa ficar mais clara. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Ah, Michele, vou usar a propriedade? Não, vou resolver essas raízes. Opa, peraí. Raiz quadrada de 8. Existe um número inteiro que elevado ao quadrado de 8? Para e pensa um pouco. Existe? Não existe. Existe algum outro número inteiro que elevado ao quadrado de 2? Também não existe. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que essas raízes, elas não têm respostas exatas. Números inteiros como seus resultados. Então, a gente precisa tentar melhorar a nossa vida. Peraí, mas eu percebi que elas possuem o mesmo índice. Qual é o índice que a princípio não apareceu escrito, mas a gente sabe que ele existe? Que ele está lá, escondidinho. 2, não é? Opa, eu tenho um produto de raízes do mesmo índice. Você vai conservar esse índice e vai fazer o produto entre os radicandos. 8 vezes 2, o que é que você vai ter? Raiz quadrada de 16. Olha que belezura! Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Por quê? Por quê? Porque 4 ao quadrado dá quanto? 16. Vamos para um outro exemplo? Vamos pensar numa outra situação aí que a gente pode ter. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. O que é que nós temos? De novo, duas raízes que não têm respostas exatas. E de novo, duas raízes quadradas. Beleza, conservo esse radical com esse índice e faço o quê? O produto entre os radicandos. Nós vamos ter raiz quadrada de quanto? 15. E agora? Tem uma resposta exata? Não, então para aí. Vamos ver outro exemplo aqui, sei lá, temos raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 11. Novamente, são raízes que não têm resposta exata. Você consegue pensar no número inteiro que é elevado ao cubo de 7? Tem não, né, gente? Em outro número inteiro que é elevado ao cubo de 11? Também tem não, né? Ainda mais que essa galera é número primo. Lembra dos números primos? Pois é. Então, o que a gente faz? Conserva o radical e faz o produto entre os radicandos. O que a gente tem? Raiz cúbica 7 vezes 11, 77. Parou aí? Parou aí. Beleza? Então, quando é que eu posso transformar duas raízes em uma? Quando aparecer essa situação. Um produto entre raízes e elas têm o mesmo que índice.
Aí você vai virar para mim, pô, Michele, mas você disse que essa propriedade é uma via de mão dupla e você não deu nenhum exemplo de quando a gente tem uma só e quer transformar em duas. Aqui eu te dei 3 exemplos de quando você tem duas e quer transformar em uma, não é? Vamos pensar quando a gente tem uma só. Opa, vamos imaginar aqui que a gente tem uma raiz de índice 5 de 625. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu posso abrir, essa raiz? Posso. Eu posso escrever assim, ó. Raiz de índice 5, de 5, por exemplo, vezes o quê? Raiz de índice 5 de 125. Eu posso transformar uma em duas, ou eu posso transformar duas em uma. Quando? Quando a gente tem essa situação. Eu abri uma raiz em duas, mas usando o quê? A regrinha do produto de raízes de mesmo índice. E 5 vezes 125 dá 625. Beleza? Então vamos ver o próximo exemplo? Na verdade, a próxima propriedade. Divisão quociente de raízes de mesmo índice. Galera, a ideia é semelhante. Lembra das propriedades da potenciação? Que a gente tinha produto de potência de mesma base? E depois a gente tinha divisão ou quociente de potência de mesma base? Dá para vocês fazerem um paralelo. Aqui a gente também tem um produto de raízes de mesmo índice. Lá na potenciação, eu conservava a base, somava os expoentes. Na divisão, eu conservava a base, subtraía os expoentes, porque os expoentes eram comuns, eram iguais. Agora aqui, o que eu tenho de igual? Eu tenho um índice que é comum. Então a gente vai estar repetindo, conservando quem? O índice. Deu para fazer um paralelo? Na hora de estudar, de fazer seu mapa mental, não esquece dessa dica. Mais uma vez, a propriedade é uma via de mão dupla, não é? Então vamos lá para o exemplo. Imagina que a gente tem assim, raiz quadrada de 4, 25 avos. Você fala, caramba, Michele, eu vou dividir 4 para 25 nada. Eu vou tirar a raiz quadrada do 4 e vou tirar a raiz quadrada do 25. Por que eu posso fazer isso? Por causa dessa propriedade, que diz pra gente que um quociente dentro de uma raiz, ou seja, a raiz de um quociente, é a mesma coisa do quociente entre as raízes, desde que você tenha o mesmo índice. Então, eu posso transformar uma raiz só em uma divisão de raiz, em um quociente entre raízes. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Beleza? Pronto. Raiz quadrada de 4, 25 avos é o quê? 2 quintos. Por que é 2 mesmo? Porque a gente pensou qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? É 2. Qual é o número que elevado ao quadrado que dá 25? É quem? O 5. Vamos ver o contrário? Vamos supor que eu tenha assim, ó, raiz cúbica de 3 dividido, sobre raiz cúbica de 5. Eu posso dizer que eu tenho uma única raiz cúbica de 3 sobre 5. Percebeu o lance da via de mão dupla? Eu posso transformar uma em duas, ou eu posso transformar as duas envolvidas aí por uma divisão em uma. Beleza? Michele, vale só para quadrado e para cúbica? Não, vale para qualquer índice. Vamos supor que a gente tenha a raiz de índice 5 de 7 sobre raiz de índice 5 de 8. Eu posso dizer que eu tenho uma única raiz de índice 5 de 7 oitavos. E se for o contrário, tiver uma só, você pode fazer a abertura dela, vamos dizer assim, em duas. Beleza? Então, lá no produto, você conserva o índice e o radical multiplica os radicandos. E aqui você vai fazer o quê? Vai dividir os radicandos. E se a divisão for exata, aqui dentro da raiz, você pode proceder com essa divisão antes e calcular a raiz normalmente? Pode. Você nem precisa estar usando a propriedade. Beleza? Mas e se usar? Vai dar certo também. Vamos lá, pessoal. Próxima propriedade. Raiz de uma raiz.
Vocês vão olhar para mim e falar assim, caramba, Michele, se uma raiz só não tá fácil, imagina uma raiz de uma raiz. Uma raiz dentro de uma raiz. Olha só, né? Que doido, né? A gente olha e fala, meu Deus. Mas fica assim, não. Facinho, facinho, facinho. Olha só, olha para cá, o que está escrito aqui? A gente tem uma raiz de índice N, onde o radicando dela, tudo que está lá dentro, é uma outra raiz. Mas o que aconteceu? Esses dois radicais viraram um único radical, porém, qual foi o que nós fizemos aqui? Qual foi a atitude tomada em relação aos índices? Eles foram multiplicados. E o radical? Conservou ele aqui. Bora ver um exemplo? Quando a gente coloca números, parece que as coisas ficam mais claras, né? Imagina o seguinte, você tem a raiz quadrada de quê? De quem? Da raiz quadrada de 3. Ou seja, eu tenho raiz de uma raiz, por isso que está aqui, ó, raiz de quem? De uma outra raiz. A gente fala, eu tenho raiz de 10, raiz cúbica de 8. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 3. Pelo que está escrito na propriedade, o que a gente faz? A gente vai manter um único radical, vai pegar os índices e vai multiplicar e vai manter o radicando. Como aqui os índices 2 e 2, ficou 2 vezes 2. O que nós temos? Raiz de índice 4 de quem? De 3. Para aí, Michele. Para, porque você consegue imaginar um número inteiro que é elevado à quarta potência de 3? Não, né, gente? Então, para aí. Vamos ver um outro exemplo? Imagina que você tem raiz quadrada da raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Então, você vai ter raiz de raiz de raiz. Fala, Michele, 3. Você pode ter 3, você pode ter 4. Quantas raízes aparecer na sua frente, você vai proceder do mesmo jeito. Michele, mas se eu tiver uma, 2, 3, uma raiz dentro da outra, 10 raízes, você vai conservar o radicando e vai fazer índice vezes índice vezes índice, até você contabilizar todos os índices aí. Então, aqui a gente percebe que a gente vai ter o seguinte, uma raiz, o que a gente tem? Índice 2, índice 2, índice 3. Então, o que eu vou ter? 2 vezes 2 vezes 3. E quem é o radicando? O número 5. Fiz um radicalzão, né, gente? Parecia que eu tenho um número grandão lá dentro. Então, a gente tem o radical, tem o radicando 5. E aqui fora, o que a gente vai ter de índice? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, o que a gente tem? 12. Beleza? Acabou aí. Tranquilo? Vamos fazer outro? Vamos pegar uma que não seja, né, só raiz quadrada. Na verdade, aqui tinha uma cúbica, mas eu posso ter uma raiz de índice 3, uma raiz quadrada, uma raiz de índice 4, de 2. E aí a gente vai ter um único radical. Posso fazer direto, Michele? Posso fazer 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, eu já posso vir aqui colocar 24 e conservar aqui o radicando 2? Pode. Ficou claro? Cara, raiz de uma raiz, ó, manha, facinho, facinho, não é? Você conserva o radicando e une esses índices por meio da multiplicação e você vai ter um único radical com um único radicando. Beleza? Vamos para a próxima. Potência de uma raiz. Ó céus, vocês vão dizer, Michele, para, chega, não aguento mais. Era raiz de raiz, agora é potência de uma raiz. Olha de novo, potência de quem? De uma raiz. Então, você vai ter uma potência onde a base dela é uma raiz. Essa propriedade é bacana. Do jeito que está escrito aqui a nossa propriedade, ficou até interessante porque a gente percebe que o expoente da minha potência é exatamente igual ao índice. Olha que bacana. Eu tenho uma potência onde a minha base é uma raiz. E o índice da minha raiz é igual ao índice, o expoente da minha potência. Esse expoente que está aqui, a gente pode atribuir ele ao radicando. Então, eu posso escrever ele tanto aqui fora, né, acima desse parênteses, quanto eu posso escrever ele dentro da raiz, como sendo o expoente do radicando. Essas duas escritas são equivalentes. Daí,
a gente percebe que se potenciação e radiciação são operações o que mesmo? Que palavrinha que a gente mencionou já, a gente já fala isso aí no nosso dia a dia, são operações o quê? Inversas. Se uma raiz de índice N tem um radicando, que é uma potência de base A e expoente N, com certeza esse expoente e esse índice é como se eles se anulassem. E qual é o resultado dessa raiz? A. Porque o resultado de uma raiz é aquele cara que elevado ao índice resulta no radicando, não é? Então, se eu pegar esse A e elevar a N, eu encontro o radicando? Encontro. Então, é como se a gente tivesse assim, ó. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Eu posso atribuir aquele expoente aqui para o meu radicando. E aí a gente costuma dizer no dia a dia, você que está assistindo o vídeo vai lembrar. Ai, professor, eu vou cortar esse expoente com esse índice e o meu 5 sai da raiz. Vocês lembram dessa expressão? O tal do cortar? O cortar é justamente esse processo de simplificação, que na verdade é uma divisão. Eu divido o divido o expoente pelo índice. Qual é o resultado de 2 dividido para 2? 1. Qual é o expoente desse 5? 1. Olha só, vamos ver outros números. Imagina que eu tenho assim, raiz quadrada de 7 elevada à quarta potência. Ou seja, eu tenho uma potência de quem? De uma raiz. O que a gente faz aqui? O que eu falei para vocês que a gente tem que fazer? A gente vai pegar aquele expoente 4 e vai atribuir ao nosso radicando. Aí a gente pode fazer o seguinte, cortar, como vocês dizem, vamos cortar o expoente com o radicando, com o índice, perdão. Porém, cortando de que forma? Dividindo esse expoente 4 pelo meu índice 2. O meu 7 sai da raiz, mas com que expoente? 2. Vamos ver outro exemplo? Imagina que eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 4. O que eu vou fazer? Vou ter aqui a minha raiz cúbica de 2. Agora eu vou atribuir o expoente da potência para o meu radicando. É como se ele estivesse fora da raiz e ele entrasse, fosse fazer parte dessa raiz. O que nós vamos ter? Vou dividir? Pô, Michele, agora você me pegou. Esse 4 não dá para eu dividir por 3. Ah, para aí. Não. Lembra das propriedades da potenciação? Lembra? Ó, não esquece. O link do vídeo das propriedades da potenciação está na descrição. Eu posso enxergar esse 4 como 2 ao cubo vezes 2. Posso ou não posso? Concordam comigo? Eu tenho um produto de potência de mesma base. Se eu conservar a base 2 e somar os expoentes, eu vou ter que expoente 4. Lembram dessa regrinha? Até mesmo se você não lembrar, fica claro de você perceber. 2 ao cubo é o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Quando eu multiplico por 2 de novo, eu tenho uma multiplicação do 2 pelo 2, que quantidade de vezes? 4 vezes, não é? Que é justamente o meu radicando, que é 2 à quarta. Aí você vai lá e que legal, caramba, esse 3 é divisível por esse 3. Então, esse 2 vai sair da raiz. E esse outro 2? O expoente dele é 1. Não dá para eu dividir pelo índice, então ele vai continuar dentro da raiz. Então, a gente vai ter 2 raiz cúbica de 2. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Imagina que a gente tem novamente aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado a 5. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado à quinta. Eu vou atribuir esse expoente para o radicando. De novo, Michele, 5 não é divisível por 2, mas eu posso imaginar o 3 à quinta como 3 à quarta vezes 3. Eu tenho 3 vezes 3, quantas vezes aqui? 5, não é? Conserva a base, soma o expoente. 4 mais 1 volta no 5. Ou você usa a ideia que eu falei aqui. Se você pensar no 3 à quarta, você tem 3
vezes 3, vezes 3, vezes 3. É o resultado dessa potência. Vezes 3 de novo, você multiplicou ele por ele mesmo, quantas vezes? 5. É justamente a potência que estava aqui. O que nós vamos fazer? Vamos simplificar esse 4 com o índice, que é 2. Vamos cortar, como muitos alunos gostam de dizer, eu vou ter 3 ao quadrado. Porque 4 dividido por 2, 2. E o 3, tadinho, fica dentro da raiz, né? Então, eu vou ter 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Aquele 3 ao quadrado vira o quê? 9. Então, a nossa resposta é 9, raiz de 3. Gente, essa propriedade, ó, ela é ótima. Ela ajuda a gente a simplificar muitas situações, muitas expressões e facilitar a nossa vida, beleza? Vamos para a próxima e última. Na verdade, não, penúltima. Simplificação de radicais. Na verdade, aqui, essa propriedade é uma propriedade tanto quanto a anterior, né, de potência de uma raiz, em que a gente pode estar simplificando expressões, como o próprio nome dela diz, simplificação. Quando é que eu uso ela? Você está no meio de uma questão que tem raízes, potências, e você precisa somar radicais, e na hora de somar radicais, que é um assunto que a gente nem mencionou nessa aula, vai ficar para um próximo vídeo, para uma próxima aula, para a gente não estender muito o assunto, a gente precisa ter radicais semelhantes. E aí o critério de radicais semelhantes é bem assim, bem cuidadoso, sabe? Então, a simplificação ajuda a gente. Como funciona a simplificação? A simplificação, vocês podem perceber que você tem uma raiz de índice n e um radicando com expoente m. Você percebeu que esse índice foi dividido por p e esse expoente também foi dividido por p? Galera, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que equações, frações e propriedades são igualdades em que elas precisam ter um equilíbrio. Eu gosto bem de fazer essa alusão. Não é nada teórico, né? Mas é uma alusão que ajuda o pessoal a não esquecer de como proceder. Então imagine que essa escrita, ela nos dá um equilíbrio. Raiz de índice n de a elevado a m. Aí, porventura, eu quero dividir esse n por 2. Aí eu vou lá e divido ele por 2 e pronto, acabou? Não. Eu não posso esquecer que eu preciso manter o equilíbrio na minha expressão. Então, a mesma atitude que eu tomar para o nosso índice, eu vou tomar para o expoente do meu radicando. A mesma simplificação que eu fizer para o índice, eu faço para o expoente do radicando. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui? Vamos pensar o seguinte, que a gente tem raiz de índice 6 de 25. Aí eu olho para cá, deixa eu tentar melhorar essa escrita aqui. Eu tenho uma raiz de índice 6, se eu pensar no 25, lá na tabuada do 5, ou até mesmo uma fatoração, eu tenho 5 ao quadrado. Dá para eu proceder da forma que eu procedi nos exemplos anteriores? Dá para eu simplificar o expoente do meu radicando com o índice? Não dá, né, galera? Porque 2 não dá para dividir por 6. Mas espera aí, tem um outro processo de simplificação, que é esse que a gente está vendo. Eu percebo que 2 e 6, eles têm algo em comum. O que eles têm algo em comum? Eles são múltiplos de 2. Então, eu posso vir aqui, dividir o meu 6 por 2, e eu posso vir aqui e dividir o meu 2 por 2. O que a gente vai ter? 6 por 2, 3, e 5, ó, 2 por 2, 1. A gente diz, então, que a gente tem uma raiz cúbica de quem? De 5. Então, por muitas vezes, no meio de um caminho, de um exercício, você tem essa raiz. Só que não dá para você operar com ela, não está dando para você simplificar, e essa raiz é equivalente a quem? A essa outra aqui. Por que nós chegamos nesse resultado? Por meio da simplificação do radical. Vamos ver outro exemplo? Se a gente tivesse assim, raiz de índice 4 de 3 ao quadrado. A mesma coisa. Vou dividir o meu índice por 2. Vou pegar e vou dividir por 2 aqui fora, aqui dentro. O que a gente vai ter? Eu vou ter uma raiz quadrada, porque 4 dividido por 2 é 2. E o meu 3 vai ficar elevado a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. A gente não precisa, né,
deixar esse 1, deixar esse 2 e pode escrever dessa forma. Se deixar assim tá errado? Claro que não. Mas o convencional é a gente deixar assim. Vamos ver outro exemplo? Raiz de índice 8, vamos pensar de 16. Ah, Michelle, essa eu não vou simplificar não, essa eu vou resolver. Será que existe um número inteiro que elevado à oitava potência dá 16? Será que existe um número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 8 vezes ele mesmo, vai dar 16? Não, né? Mas eu olho para o 16 e eu consigo fatorar o 16. Vamos pegar o 16 aqui, vamos fatorar só para a gente relembrar? 16 é divisível por 2? Dá 8. Divisível por 2 de novo? Dá 4. Divisível por 2 de novo? Dá 2. Divisível por 2 de novo? Dá 1. Então, a gente percebe que a gente tem 2. Então, a gente tem aqui 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu tenho 2 elevado à quarta potência. Então, a gente tem um 8 aqui fora e um 2 elevado à quarta. Olha, olhei para o 8, olhei para o 4. São múltiplos de 4. Dá para a gente simplificar esse radical? Dá ou não dá? Eu posso dividir por quanto, pessoal? Posso dividir por 2? Posso, mas eu posso vir direto também e dividir por 4. Dividir o índice por 4 e dividir o expoente do meu radicando por 4. Então, eu vou ter aqui 8 por 4, 2. E eu vou ter 2 elevado a 1. E aí, a gente tem raiz quadrada de 2. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Então, vamos para mais uma propriedade. Potência que vira raiz. Vocês vão pensar, meu Deus, Michelle, você não vai parar? É a última propriedade e muito bacana também. Como o próprio nome diz, potência que vira raiz. Essa propriedade é uma propriedade de quando a gente percebe que a gente tem uma potência com expoente o quê? Fracionário. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa propriedade é a propriedade da sombra e do sol. Como assim? Eu brinco com a galera e falo que essa barrinha aqui, ó, da fração nesse expoente, ela faz uma sombra para o M. E esse radical faz uma sombra aqui para o M. Aqui eu tenho uma sombra para o N e aqui eu tenho uma sombra para o M. Aí eu falo para a galera o seguinte, olha, quem está na sombra, a gente diz que vai para o Sol. E quem está no Sol, a gente diz que vai para sombra. Então, eu olho para o M aqui e eu sei que esse M está no Sol. Ele apareceu onde agora? Na sombra. E esse N que estava na sombra, ele foi para onde? Para o Sol. É uma brincadeirinha que a galera entende bastante e ajuda muito a memorizar isso aí. Então, toda potência com expoente fracionário, ela vai virar uma o quê? Raiz. Vamos ver um exemplo? Imagina que você tem 2 elevado a 3 meios. Essa potência de expoente fracionário vira o quê? Uma raiz. A base da potência, tá, galera? Ali, ó, o nosso A, aqui na nossa fórmula aqui, ó, o nosso A lá na propriedade, ele é a base da potência e ele vai continuar sendo quem? O nosso radicando. Então, a base da potência, ele vai ser o meu radicando. Então, ele vai ficar aqui, 2. Quem é que está no Sol? O 3 veio para a sombra. Quem é que está na sombra? O 2 veio para o Sol. Se a gente quiser melhorar essa escrita, a gente tem raiz quadrada de quanto? De 8. Vamos ver outro exemplo? Vamos colocar aqui embaixo. Imagina que eu tenho 4 elevado a meio. Olha que legal. A gente vai ter uma raiz. A base da potência é o meu radicando. O 2 que estava na sombra veio para o Sol e o 1 que estava no Sol veio para a sombra. Eu tenho raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. Beleza? Eu até falo para os meus alunos, olha galera, todo número elevado a meio vira uma raiz quadrada, porque esse 2 sempre vai vir para o índice e esse 1 sempre vai vir para o expoente. Então você já bate o olho aqui e já extrai a raiz quadrada. Pegou a dica? Vou voltar, vou repetir. Esse 2 que está na sombra vai vir obrigatoriamente para o Sol, ele é denominador, vira índice, e esse numerador vira expoente do radicando.
Como todo número elevado a 1 é ele mesmo, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, a gente já bate o olho aqui e percebe que todo número elevado a meio, a resposta já é diretão à raiz quadrada. Imagina que eu tenho 5 elevado a 2 terços. O que nós teríamos? Uma raiz, o 5 bonitinho aqui dentro, o 3 que está na sombra veio para o sol, o 2 que estava no sol veio para onde? Para a sombra. Então, o que a gente vai ter? Raiz cúbica de 25. Beleza? Michele, e a história da mão dupla? De uma via de mão dupla, vale para essa propriedade também? Vale, gente, e é muito importante. Do mesmo jeito que eu posso transformar uma potência em raiz, eu posso pegar, por exemplo, raiz quadrada de 10 e transformar em uma potência. O radicando é a base. Quem é o expoente que está aqui na sombra? 1. Quem é o índice que está aqui no sol? 2. Você trocou de posição. Raiz cúbica de 5. O radicando é a base da minha potência. Quem é que está no sol? O 3. Então, ele vai ficar na sombra. Quem está aqui na sombra? 1. Vai para o sol. Ah, vamos supor que eu tenho lá raiz cúbica de 7 ao quadrado. De novo, eu vou ter o 7, o meu radicando aqui é a base da minha potência. O 2 que está na sombra vai para o sol. E o 3 que está no sol veio para onde? Para a sombra. Beleza? Bom, então a gente vai finalizar essa aula por aqui. Não esquece de dar o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de rever o vídeo de potenciação, o link está aqui na descrição. Conto com vocês, compartilha, né? Deixa mensagem, faça pedidos para outros vídeos, para novas aulas. E valeu pela participação, valeu pela atenção, brigadão e aquele abraço. Até mais, tchau, tchau.